Olá, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje estou dando início a uma série de vídeos aqui no canal Liz Bliss sobre astrologia e ocultismo. E o primeiro vídeo dessa série que nós vamos ver hoje é intitulado Os Estados da Consciência. Antes da gente entrar na temática dos estados da consciência, que é o que vamos falar hoje, e a relação disso com a astrologia, é importante antes a gente entender um pouco, de uma forma bem básica, o que é o ocultismo. O ocultismo, de acordo com a definição do dicionário teosófico, é a ciência que estuda os mistérios da natureza e o desenvolvimento de poderes psíquicos latentes no homem. A primeira coisa que a gente aprende aqui sobre isso é que o ocultismo é uma ciência. E se é uma ciência, requer investigação, requer estudo e requer aprofundamento. Para a gente entender de uma forma bem básica, o ocultismo é como o oceano. A gente olha para ele e só vê aquela massa de água. No entanto, o que tem por baixo daquela massa de água, o que tem dentro do oceano, precisa ser pesquisado. Então, as pessoas que são especialistas nas ciências do oceano, elas vão mergulhar, vão aprofundar, vão investigar para trazer para a gente, para nós que não mergulhamos, essas informações sobre o que se esconde no oceano e que não é perceptível à visão. Então, a ciência oculta é isso, são esses objetos e esses fenômenos que não são perceptíveis aos 5 sentidos, mas que nem por isso eles deixam de existir. Ou seja, o ocultismo não é uma ciência fantasiosa, imaginativa, ela é uma ciência real. No entanto, os fenômenos que manifesta não são visíveis aos 5 sentidos. Ocorre que nós não temos só os 5 sentidos, nós temos outros sentidos, que são os outros estados de consciência, e é isso que a gente vai ver hoje. Então, podemos dizer que o ocultismo é uma ciência que está fora da percepção dos sentidos, que não pode ser explicada pelas leis da natureza que são conhecidas pela ciência. O ocultismo também requer um mergulho nos mistérios arcanos, na sabedoria antiga. E aquilo que está oculto para uns se revela para outros. Ou seja, pessoas que desenvolvem outros sentidos, elas têm a percepção desses fenômenos ocultos. E as pessoas que não desenvolvem esses sentidos não têm essa percepção. Então, como conhecer os mistérios que são ocultados à percepção comum? O conhecimento científico ele requer o estudo, o desenvolvimento da mente e da inteligência por meio da investigação. E o ocultismo também, porque é uma ciência real e não imaginária. Quanto mais se desenvolve a espiritualidade e a inteligência intuitiva, mais se desenvolve a capacidade de ver além dos sentidos e mais se liberta das atrações do sentido. Então aqui agora a gente entra na subjetividade que caracteriza a ciência oculta. Porque a ciência oculta não é um compêndio que você, de um dia para outro, resolve que vai entender sobre o assunto. Ah, eu vou estudar o ocultismo, eu vou saber tudo sobre o ocultismo. Não é assim que as coisas acontecem, porque o ocultismo e a revelação desses fenômenos ocultos, eles requerem também um trabalho interno. Aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo. Aquilo que está fora é como aquilo que está dentro. Então, esses mistérios ocultos, você pode até ler o livro 100 vezes, mas se você não abrir as portas e os sentidos da percepção interna, ou seja, se não
houver o desenvolvimento da intuição, esses conhecimentos e esses compêndios e esses saberes, eles não vão ser absorvidos pela mente, eles não vão ser assimilados. Então, essa é uma outra característica do ocultismo, que requer também esse processo interno de percepção dos sentidos. E qual é o método da ciência oculta? A gente sabe que toda ciência ela tem um método de investigação. Se você foi para a faculdade, estudou qualquer uma dessas ciências que estão aí no currículo das universidades, você sabe que o método é fundamental para que a gente consiga a compreensão dos fenômenos observados. Então, qual seria o método da ciência oculta? A gente poderia dizer, em princípio, que esse método difere de todos os métodos científicos, porque ele não observa os fenômenos externos como separados do observador. Então, no método científico do ocultismo, primeiro se tem essa consciência e essa clareza de que o objeto externo observado, ele não é separado do observador. Ao contrário, a observação é inicialmente voltada para dentro de si, das condutas de vida, dos pensamentos gerados e das emoções. Por quê? Porque a maneira como eu levo a vida, as filosofias que eu tenho para minha própria vida, elas vão gerar aberturas ou condicionamentos internos que vão me capacitar ou não para compreender os fenômenos que estão além dos sentidos comuns. Então, existe essa união entre o observador interno e o observado externo. Então, o autoconhecimento é o primeiro caminho para o ocultismo. E é aí que a astrologia se mostra extremamente útil. Quando nós conhecemos o nosso mapa astrológico, nós conhecemos um pouco sobre nós. E a astrologia, ela vai revelar quem nós somos. Mas ela não para por aí, não. Ela vai revelar também quem o universo quer que sejamos. Ou seja, como podemos melhorar. A astrologia esotérica, ela vai dar as ferramentas para que a gente possa melhorar, para que a gente se trabalhe internamente no sentido de conhecer as limitações, trabalhar no sentido de superar essas limitações, para que a gente possa então ampliar os nossos sentidos internos, para que a gente possa compreender os fenômenos que estão além dos sentidos. Então, algumas observações aqui se fazem necessárias. O estudo do ocultismo, ele não pode ser reduzido a um mero exercício intelectual com pouco impacto na vida cotidiana. Como eu já disse antes, não é aquele compêndio enciclopédico que você vai ter conhecimento, não. O ocultismo, na medida em que ele vai sendo estudado, ele vai tendo impacto na vida cotidiana, porque ele está relacionado ao autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece e a gente quer melhorar enquanto ser humano, obviamente que os conhecimentos que nos chegam vão ser aplicados no nosso dia a dia, para que a gente possa viver melhor, se relacionar melhor e principalmente se sentir bem com quem somos e com o que estamos fazendo nesse mundo. Então, as verdades e os mistérios ocultos são da mais alta importância espiritual, mas não são teorias e especulações, e sim práticas de vida que têm uma relação com a humanidade. Então, aqui tem um detalhe, uma relação com a humanidade. Isso é fundamental. Por quê? Porque a gente quer contribuir melhor para a humanidade. Então, esses sentidos internos também, eles vão se desenvolvendo na medida em que a gente se conecta com aquilo que está no nosso entorno, ou seja, com a humanidade, na medida em que a gente vai se colocando disponível para a humanidade, ou seja, saindo da personalidade e buscando uma integração da alma com a alma universal que está no corpo da humanidade, que está no planeta Terra, que está no sistema solar, enfim, que está em todo o universo. Então, a partir do autoconhecimento, podemos observar no dia a dia
como a personalidade se comporta, nos tornando observadores de nós mesmos. Então, quanto mais a gente busca esse autoconhecimento, mais a gente se auto-observa no dia a dia. Então, começamos a questionar as nossas ações, que é para a gente se lembrar de que somos, em última instância, esse ser espiritual. E a partir dessa frequência que a gente estabelece, dessa alta frequência que a gente estabelece no dia a dia, nós podemos então observar a nós mesmos sobre o olhar da visão espiritual. E essa visão espiritual, ela é aprendida nos estudos ocultos. Então veja que uma coisa ajuda a outra, uma coisa vai alimentando a outra. E a meditação, evidentemente, faz parte desse método de autoobservação, porque os estudos e os conhecimentos, eles têm pouco valor se não houver um mergulho constante de reflexão, esse mergulho interno que devemos fazer. A meditação, ela se dá também com relação àquilo que a gente estuda. Então, o ocultismo, alguns autores revelam que os conhecimentos que ele produz estão muito mais na reflexão e na meditação sobre os próprios conhecimentos do que no conhecimento em si. Porque o conhecimento em si, ele é árido, mas quando há uma reflexão, nós podemos então aplicar, nós podemos ver como aquele conhecimento ressoa na nossa alma. E quando há essa união, quando há essa junção do conhecimento com a nossa alma, então a gente absorve esse conhecimento e ele se torna parte de nós. E a meditação nos conhecimentos é fundamental, esse mergulho interno de reflexão. A meditação também ela é fundamental para o desenvolvimento da intuição. E a intuição é quando surge um estado em que deixamos de ser o eu pessoal e condicionado e nos tornamos um com o todo. Então, esse é o primeiro passo da meditação, segundo a Helena Petrovna Blavatsky, uma grande mestra do ocultismo contemporâneo que nos trouxe conhecimentos fundamentais para que a gente inicie esse processo de conhecimento das ciências ocultas, sobretudo com a sua grande obra, que é A Doutrina Secreta. Então, aqueles que querem aprofundar no estudo do ocultismo não podem deixar de acessar os conhecimentos da grande mestra que abriu as portas do ocultismo para aqueles que têm, evidentemente, sintonia com esses assuntos. Então, foi isso que ela nos disse, que o primeiro passo da meditação é nos tornarmos unificados com o todo. Então, não custa nada, durante o dia, em algum momento, a gente parar e tentar fazer esse exercício de se conectar com o todo. Se chegarmos nessa conexão com o todo, então já chegamos lá. Mas isso é um processo muito lento. Mas o primeiro passo é esse, é a compreensão da unidade da vida. É a gente ter essa certeza de que somos parte do universo, que o universo não é separado de nós e que as coisas não são separadas entre si. Na terceira dimensão, as coisas são separadas, mas nas dimensões mais sutis, nada é separado. Todos os átomos que existem no universo, todos eles trocam energia e todos eles estão conectados. Só que os nossos sentidos são limitados à terceira dimensão, então nós não conseguimos ver isso. Mas se a gente começar a acreditar nisso e buscar, através da meditação, tentar essa primeira conexão com o todo, a gente vai avançando nessa direção. Então, o segundo passo na meditação é identificar os condicionamentos da personalidade no dia a dia e meditar sobre eles constantemente. Então, veja, nós, no primeiro passo,
para a conexão com o todo, o que é que nos impede? São exatamente esses condicionamentos, porque nós acreditamos que somos separados do todo, né? Fomos educados para isso, vivemos num mundo tridimensional onde a mente nos fala o tempo todo de que somos seres individuais, somos seres diferentes, que a natureza é uma coisa, o ser humano é outra coisa, o universo é uma coisa, Deus é uma coisa, a criação é outra coisa, mas nessa perspectiva do todo, Deus é a própria criação e nós fazemos parte dessa criação. Então, esse é o princípio da unidade da vida, que é muito difícil de compreender devido aos condicionamentos da nossa personalidade. Então, meditar sobre os condicionamentos da personalidade é o segundo passo da meditação. Então, com uma vida orientada para os conhecimentos ocultos e a percepção de que somos essencialmente a alma universal, ou a mente universal, começamos então a perceber a vida por meio dos nossos veículos internos. E é aí que a gente entra no nosso tema, que são os estados da consciência. Então veja, quando começamos a fazer esses exercícios de observação da nossa personalidade, começamos a diferenciar os nossos pensamentos das nossas emoções, começamos a perceber as sensações do corpo físico, como elas reagem as emoções, como as emoções são carregadas e como somos reativos com relação a determinadas situações na vida, sobretudo se temos traumas, condicionamentos, se já vivemos experiências dolorosas no passado, então vamos fugir e vamos reagir às experiências do presente. Então, tudo isso são exemplos de como é que a personalidade se move nesse mundo e de como nós podemos começar a observar essa personalidade. Então, o estudo dos diferentes estados de consciência são fundamentais para nos auxiliar a identificar a diferença que existe entre esses corpos que nós temos. Esses corpos também são eles que limitam o alcance dessa consciência universal, para que a gente tenha uma vida autoconsciente, que é, em última instância, o que caracteriza a vida do ocultista. Então, a astrologia e os estados ocultos da consciência. Eu fiz aqui uma tabelinha que é para a gente entender um pouco de onde vem esse conhecimento sobre os estados de consciência. Então, a primeira fonte que a gente pode observar desses conhecimentos, pelo menos que eu tive acesso, é encontrada no Upanishad Mandukya. O Upanishad é um livro da literatura védica que é muito antigo e que são conhecimentos orais, passados de mestre a discípulo. Então, lá na literatura védica, encontramos 4 estados de consciência. O Jagrat, que é o estado desperto, o Svapna, que é o estado do sonho, e o Sushupti, que é o sono profundo. Além do Sushupti, então, temos Turiya, que é o além. E a correspondência disso na filosofia esotérica diz respeito aos diferentes planos e diferentes corpos. Então, são linguagens diferentes. A gente pode falar em estados de consciência, a gente pode falar nos corpos, que são os veículos onde habitam esses diferentes estados de consciência, e podemos falar também de planos de consciência. Então, na filosofia esotérica, esse primeiro estado, o Jagrat, ele é encontrado no corpo físico, que é o nosso corpo tridimensional, e no corpo etéreo também, o Linga Sharira, que é esse corpo que rodeia, vamos dizer assim, o corpo físico, que é a nossa aura, que pode ser fotografada, é a energia que a gente encontra, por exemplo, nos tratamentos de acupuntura, nos tratamentos em que há imposição das mãos. Então, são essas energias mais sutis do nosso corpo físico, mas que ainda compõem o plano físico. O segundo plano, ou corpo, seria o Kama Manas, que é o plano astral e emocional inferior, ou corpo de desejos também, como é conhecido. Depois, no plano mais elevado, nós temos Buddhimanas, que é já o plano mental superior
e a alma ou plano espiritual. E por fim, nós temos Atma, que é o plano espiritual, que é a fusão absoluta já da nossa alma, que é o espírito individualizado, com o plano espiritual, que é universal e que está contido em tudo e que tudo contém. Na psicologia moderna, é interessante essas terminologias, elas foram adaptadas pelo John Audill, que é um teosofista norte-americano, ele já morreu, mas ele relacionou esses planos na psicologia moderna, o plano físico, a consciência normal, desperta, que é aquela personalidade exterior, aquilo que nós mostramos e apresentamos para o mundo. No caso, o Kama Manas, o segundo plano, seria o inconsciente pessoal, que é a personalidade interna, que já é esse mergulho, que já são todos esses elementos que habitam esse plano interno, que é o corpo de desejos, que é o plano astral ou emocional, ou então o plano mental inferior. O outro estado seria o do inconsciente coletivo, que é onde está já a individualidade, onde há uma maior integração entre a personalidade externa e a personalidade interna. Seria o plano de Buddhimanas ou o mental superior. E por fim, a consciência transpessoal e cósmica, que seria esse plano já espiritual. Nesse primeiro plano, que é o plano físico, a pessoa ela é consciente de quê? Dos objetos externos. Então, é tudo aquilo que os sentidos podem alcançar. A pessoa no segundo plano, no Kama Manas, ela já é consciente dos objetos internos, ou seja, das suas emoções, dos seus pensamentos. Já no plano de Buddhimanas, que é o plano da alma ou mental superior, a pessoa não está consciente de nenhum objeto, ela simplesmente está na conexão com a sua alma. E já no plano espiritual, essa autoconsciência já está absolutamente integrada com esse todo ou com o plano espiritual. Na astrologia, esses planos também têm uma correspondência e é interessante notar que na filosofia esotérica, vocês já devem ter ouvido falar, que existem os 7 planos, que é o desdobramento desses 4 planos. E uma coisa não invalida a outra, só que na correspondência astrológica, trabalhar com os 4 planos é mais apropriado. Por quê? Porque o primeiro plano, que é o plano físico, é o plano das casas astrológicas, que são as experiências onde nós nos deparamos na vida com todas as áreas onde nós temos que lidar com os objetos externos. Então, é a vida externa, é o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa família, as nossas relações, o nosso lazer, a nossa saúde, a nossa profissão, enfim, são todos esses elementos que compõem o mundo, que compõem a vida externa, por onde a alma vai, então, fazer a sua jornada nesse mundo, é pelas casas astrológicas, experimentando, então, com todos os objetos externos. Já o segundo plano, que é o Kama Manas, corresponde aos planetas astrológicos. Por quê? Porque os planetas eles correspondem exatamente às áreas da psique e da mente. E é nesse plano do corpo de desejos onde há uma relação entre a mente e as emoções. Então é aí que se encontram os planetas astrológicos. E esses planetas astrológicos, nesse setor da psique, que vai envolver tanto a mente e os pensamentos, como também as emoções, os planetas eles se movimentam e eles podem se elevar, como eles podem também se rebaixar. Então, quanto mais conectado na matéria, mais esses planetas vão estar associados
aos planos da experiência na vida e ao plano das sensações do corpo físico. Quanto mais elevados esses planetas estiverem, mais a alma vai se conectar com Budi, com o plano espiritual, com a mente superior. Então, os planetas astrológicos na psique, eles fazem esse movimento, por isso que existe essa correspondência que eu entendo, essa aqui é o meu entendimento, tá? Essa correspondência com esse plano do Kama Manas, ou campo astral e mental inferior. Já o plano de Budi, ou mental superior, ele está associado aos signos astrológicos. Por quê? Porque os signos astrológicos, eles não têm dualidade, como, por exemplo, os planetas têm, eles se movem na dualidade. Os signos astrológicos, eles são qualidades que vão imprimir arquétipos, que vão imprimir qualidades energéticas. Então, são 12 qualidades energéticas universais. Então, os signos, eles funcionam como bandeiras, como ideias, onde nós devemos nos orientar para nos elevar. Então, por isso que eles têm uma associação com a alma ou com o plano mental superior, porque são representações de arquétipos muito antigos que nos foram deixados na sabedoria da humanidade para que a gente possa então voltar, retornar ao caminho espiritual. Então, este é o sentido mais elevado. Esse, na verdade, é o sentido dos signos. Então, não existe signo negativo e signo positivo. O que existe é uma personalidade e uma alma. Então, a pessoa que vive mais de acordo com a personalidade voltada para os sentidos externos, os signos, ao se desdobrarem na psique da pessoa, eles vão trazer atributos mais negativos, vamos dizer assim, mas não porque eles sejam negativos, mas porque a psique da pessoa é que está cheia de atributos negativos. Então, aquela qualidade original do signo, ela vai ficar distorcida. Então, vai apresentar qualidades negativas, mas o signo em si, ele existe num plano superior, ele existe num plano mais, no plano das ideias, ele está acima, lá no plano mental superior, nos fornecendo orientação para que a gente possa se inspirar. Então, os planetas astrológicos, eles vão ser representações arquetípicas da nossa psique e vão ser banhados por esses arquétipos que existem nos planos superiores. Esses arquétipos astrológicos, por exemplo, eles vão ser banhados pelas matrizes universais correspondentes aos 7 raios que estão na fonte e na origem da manifestação do universo, como nós vamos ver. No outro plano, no plano espiritual, então nós temos aí a galáxia e aquilo que está além, que é, na literatura filosófica, teosófica e esotérica, aquilo sobre o qual nada pode ser dito. Então veja, aqui nós temos uma representação dos planos em 7 níveis, e aqui a gente pode observar exatamente o ser humano até onde alcança a personalidade. Veja que a personalidade, ela está nos 3 planos, no físico, no astral e no mental inferior. Para que essa personalidade se torne mais integrada com a própria alma, precisa construir essa ponte, a ponte do arco-íris, que está representada aí nesse gráfico, que é chamada na literatura esotérica de Antakarana, que é a ponte que se constrói entre o mental inferior e o plano da alma ou mental superior. Então, essa ponte, ela é construída, as ciências ocultas, elas favorecem o conhecimento que venha ajudar
na construção dessa ponte de Antacarana, para que a gente se torne mais integrados com a nossa alma. Então, nesse esqueminha, a gente vê aqui a personalidade até o mental inferior, a partir do mental superior até o átmico. Então, nós temos uma individualidade que se conecta com a alma e que transcende e se conecta com uma dimensão espiritual. A partir disso, então, são outros planos difíceis de serem concebidos. E esse esquema, ele também mostra que nós, enquanto indivíduos, nós temos todos esses corpos, mas nós também fazemos parte desses corpos que existem no plano do universo. A mônada, então, é exatamente essa consciência absoluta de que somos um ser espiritual. Então, nesse estado de integração absoluta com a mônada, nós já estamos fora, vamos dizer assim, desse mundo e desse plano material, embora possamos estar vivendo nele. Então, aqui uma outra representação desses planos, né, que é o etérico físico, o astral, o mental inferior, o manásico, que é um outro nome também para o mental superior. O mental superior, diz a literatura esotérica, é onde habita a nossa alma. E manas é a origem da palavra humano, mostrando que é esse estágio exatamente que alcançamos enquanto seres humanos que nos tornam diferentes de outras espécies, porque temos a mente. Então, nesse plano manásico, nós alcançamos então o estado búdico, que é a alma, que vai refletir aí então o plano espiritual. O espírito em nós, ele se manifesta através da alma. A alma é o espelho do espírito, e esse espelho ele precisa ficar purificado. Esse espelho vai ser a nossa psique, com todos esses aspectos, com todos os condicionamentos, com todas as impurezas de pensamento. Tudo isso compõe a nossa alma e compõe também a nossa psique. Então, para que a nossa alma possa realmente se revelar, é necessário que haja todo um trabalho interno de identificação desses condicionamentos, desses pensamentos, enfim, de traumas, de complexos. Tudo isso precisa ser resgatado e precisa ser conhecido no processo de autoconhecimento para que a gente possa então espelhar aqui na Terra o plano espiritual. Aqui nós temos uma outra tabela interessante. Essas tabelas, elas não são fixas, tá? Elas são construídas na medida em que a gente vai adquirindo conhecimento e integrando dentro de nós esses conhecimentos que vão sendo observados e adquiridos externamente, com as leituras, com os estudos, com as palestras, enfim, tudo isso vai gerando um corpo de conhecimentos interno que é mais adaptado à nossa alma. Por isso que o ocultismo, enquanto essa ciência oculta mesmo e subjetiva, não pode ser uma coisa exata, medida, como a ciência moderna, contemporânea, porque ela vai depender e ela vai evoluir de acordo com a evolução interna de cada um. Então, é o nosso conhecimento que vai crescendo internamente e que vai formando essas bases de outros conhecimentos também. Então, essa tabela aqui, que é da Susan Ruff, uma astróloga, no seu livro Transitional Astrology, é interessante porque ela trouxe alguns elementos, eu fiz algumas adaptações aqui, mas ela trouxe alguns elementos que nos ajudam a entender também essa relação entre o universo externo, né, e a astrologia. Então, veja, ela separou os mundos em 7 mundos, que estão relacionados aos 7 estados também de consciência. Mas vamos lá, o mundo 1, então, seria o mundo da mônada absoluta, né, da unidade, aquilo sobre o qual nada pode ser dito, é o espírito. E o corpo de manifestação dessa mônada absoluta é o espaço universal, que também é muito difícil de ser concebido, e a ciência cada vez avança mais em direção ao conhecimento do espaço, mas, enfim, ele é infinito. E os comentários, né? No caso, esse mundo 1 é a causa de tudo que há.
é a própria unidade da vida. O mundo 2 já seria o Logos manifestado, essa inteligência divina já manifestada no universo, e cujo corpo de manifestação é o universo estrelado e todas as galáxias que compõem o universo. Então, esse mundo 2, ele manifesta a mônada absoluta, é a origem dos 7 raios que chegam a nós através de Sírius, Ursa Maior e Pleiades. Então, isso aqui corresponde ao estudo dos 7 raios e mostra exatamente que o universo, logo no princípio da sua manifestação, ele se desdobra nessas 7 energias primordiais que vão chegar a nós, que vão influenciar os signos, os planetas e chegar até nós aqui na Terra. O mundo 3, ele está ligado ainda ao Logos manifestados e diz respeito aos sóis da Via Láctea. Então aqui a gente chega na nossa galáxia e é aqui que estão contidas as 12 constelações zodiacais. No mundo 4, chegamos no nosso Logos solar, que é o nosso sistema solar, que é o desdobramento e a unidade do nosso sistema solar. O mundo 5 seria então o mundo dos planetas do sistema solar, né? Compreende então os 7 planetas sagrados e os 5 não sagrados. E esse é um outro tema do ocultismo e da astrologia que nós vamos explorar aqui nessa série. O que vem a ser 7 planetas sagrados e 5 planetas não sagrados. O mundo 6 seria então o mundo do Logos planetário e aqui nós temos a Terra, que é o planeta onde nós estamos, e aí nós temos a vida orgânica, os reinos mineral, vegetal, animal e humano. E o mundo 7, que seria o mundo dos átomos e dos corpos, que são os seres separados de todas as espécies do mundo 6. Aqui nós temos um esboço que foi feito pelo professor Douglas Baker, no seu livro Esoteric Astrology. Vocês podem pesquisar o Douglas Baker, ele tem uma produção imensa de livros em filosofia esotérica e astrologia esotérica, sendo que a base da astrologia esotérica são os conhecimentos que foram passados através do mestre Joao Kuhl para Alice Bailey, que escreveu inicialmente o Tratado dos 7 Raios, onde ela vai nos dar todos esses conhecimentos mais específicos da astrologia esotérica, que por sua vez tem a sua fonte lá na doutrina secreta. Então o Dr. Douglas Baker nos trouxe esse gráfico para que a gente tenha uma ideia de como é que essas energias elas se manifestam. Então vejam, lá no início nós temos o infinito. Esse infinito se manifesta na galáxia. Da galáxia, então, os 7 raios vão chegar para nós através de Sírius e das 2 constelações, a Ursa Maior e as Pleiades. Então, a astrologia esotérica nos ensina que os 7 raios chegam no nosso sistema solar através de Sírius, Ursa Maior e Pleiades. E, ao passar, então, por essas constelações, chegam até os planetas e dos planetas, então, chegam até os 7 centros nos seres humanos. Então, essa seria a origem dos 7 raios que passam pelos planetas do sistema solar e chegam até nós por meio dos nossos centros energéticos internos. Então, vejam que existe aí toda uma relação entre tudo que existe no universo. Então, o propósito da astrologia esotérica é exatamente o reconhecimento e a compreensão da relação que existe entre as entidades individuais, planetárias, sistêmicas e cósmicas e de como essas forças ocultas que atuam nesses níveis condicionam e governam sobre a totalidade da natureza. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o gostei,
curta, compartilhe com outras pessoas. Essas pequenas ações, elas são muito importantes para nos incentivar a continuar produzindo esses conteúdos. E se você tem alguma dúvida, quiser mais referências, informações bibliográficas ou sobre estudos, fontes de conhecimento nessa área ou o que seja, você pode me mandar um e-mail, eu vou responder para você.